Mais um absurdo aqui, só para vocês verem aqui, reportagem da Folha de São Paulo também, que é importante. Ministro de Bolsonaro mandou a PF investigar pesquisas após o pedido de Valdemar da Costa Neto. Outro lado, procurados Anderson Torres e o presidente do PL não se manifestaram. Reportagem do Paulo Roberto Neto no UOL, reproduzida pela Folha de São Paulo. E vamos aqui para a matéria. Deixa eu voltar aqui a manchete só para vocês lerem. Essa é a manchete da Folha. Vamos lá. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa eleitoral com base em uma representação assinada por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Gente, enfatizando novamente, mandem superchats com perguntas se vocês tiverem dúvidas. Obrigado, Cláudia de Almeida. Mandou bom dia. Cadeia para esses baderneiros. Obrigado, Wilton Fernandes, mandou parabéns pela samambaia. Muito obrigado, queridos, a todos que estão nos acompanhando. Ajudem com superchats, gente, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. E que bom que chegamos agora em 200 pessoas aqui assistindo a nossa live. Vamos lá. Partido do Jair Bolsonaro mostram documentos obtidos pelo UOL com base na Lei de Acesso à Informação. Ao encaminhar o caso para a PF, 2 dias depois do primeiro turno, Torres alegou existir um histórico de erros absurdos dos institutos que influenciaria o resultado das eleições. Investigações da PF foram suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que apontou a falta de justa causa para a investigação e a ausência da competência da PF para reconduzir o caso. O pedido de acesso foi feito pelo UOL, que pedia a íntegra da representação na qual o ministro afirmou que se baseou seu despacho à PF. A solicitação não foi inicialmente negada pelo governo, que alegou sigilo. No entanto, após o recurso feito pela reportagem também por meio da LAI, a gestão disse que não havia razão legal para impedir o acesso aos registros. Por que esses documentos são importantes? Aí responde a Folha. Porque demonstram que o ministro do governo atendeu a um pedido da campanha de Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição, para investigar institutos de pesquisa eleitoral. O ataque aos institutos alimentou a narrativa de Bolsonaro e seus aliados no segundo turno das eleições. Torres disse publicamente que o documento apontou condutas que caracterizariam a prática de crimes dos institutos, mas a representação tinha somente uma planilha com o resultado das pesquisas em comparação com o resultado das urnas. A representação de Valdemar somente mencionou pesquisas que davam Lula na frente de Bolsonaro, ignorando institutos que pregavam a volta do Bolsonaro. Tinha um clássico, que era o Brasmarket, geralmente pago pela TV Record, e que dava os números do Lula como se fossem números do Bolsonaro, e o Bolsonaro na frente das pesquisas. Integrantes do Ministério Público Federal e da PGR, consultados reservadamente pelo UOL, além de especialistas em direito penal, veem como atípica a conduta de Torres e a possível dobradinha de Valdemar com o ministro. Valdemar só citou pesquisas com Lula na frente. A representação assinada pelo presidente do PL pediu uma investigação contra institutos de pesquisa sobre as divergências entre votos recebidos por Bolsonaro e as intenções de voto divulgadas nos dias anteriores. O documento foi entregue ao Ministério Público da Justiça em 3 de outubro, um dia após o primeiro turno. É consabida a importância que as pesquisas eleitorais têm no processo eleitoral, bem como a absoluta e efetiva influência que possuem nos eleitores, sobretudo naqueles ainda indecisos, afirmou Valdemar. O presidente do PL poupou no pedido de institutos de pesquisa que davam Bolsonaro na frente de Lula, como a Brasmarket, cenário que não se confirmou nas urnas. Estratégia semelhante foi adotada pela campanha eleitoral ao questionar os institutos no TSE, como mostrou o UOL em outubro. O documento também não traz nenhuma prova da atuação dos institutos de pesquisa para prejudicar Bolsonaro. O pedido só anexou uma planilha com a diferença de pesquisas entre novos institutos e a porcentagem de votos recebida pelo presidente no primeiro turno. Foram citados os seguintes institutos: IPEC, Datafolha, IPESP, Quest, Atlas, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas. Torres criticou os institutos ao cobrar a investigação. Após receber a representação de Valdemar, o ministro expediu um ofício diretamente ao diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira. O assunto encaminhava o pedido de Valdemar para que fosse conduzida competente investigação de crime de divulgação de pesquisa fraudulenta, que pode levar à prisão de 6 meses a 1 ano e além de multa de R$100 mil. O ministro da Justiça,
Ainda apontou no documento, sem apresentar provas, que não é de hoje que se discute erros crassos e em série cometido por alguns institutos de pesquisa. Torres ainda deu exemplos de que as pesquisas teriam falhado ao captar votos nas disputas regionais. Em todos os casos, porém, ele só mencionou aliados do governo. Os casos foram o desempenho do ex-ministro Tarcísio de Freitas, republicanos, que foi para o segundo turno contra Fernando Haddad, que liderava as pesquisas para o governo de São Paulo. A reeleição em primeiro turno do governador Cláudio Castro, do PL do Rio. A eleição do ex-ministro Marcos Pontes, do Senado por São Paulo. E a eleição do vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Juristas veem a atuação como atuação incomum e possível dobradinha. Os especialistas avaliam que a conduta de Torres é incomum e foge do padrão do que se espera do titular de justiça. Embora o ministro Posse até deva encaminhar representações à PF, essas situações são consideradas excepcionais e não enquadram o caso das pesquisas eleitorais. Vão mandando superchat, gente, que é muito necessário. Muito obrigado a todo mundo que está aqui focado na minha leitura. Obrigado aí todo mundo que está aqui com a gente. E sim, tem que acreditar em pesquisa, mesmo porque pesquisa é amostragem. Ela não é uma previsão do tempo sobre as eleições. Ela não crava o número eleitoral no final das contas. Embora o ministro Posse até deva, isso daqui eu já tinha lido, além disso, apontam que Torres exprime a opinião sobre o caso, apontando erros grosseiros, mas sem representação, ou seu ofício apresenta elementos mínimos de prova. Ele carrega na tinta, extrapola e dá um norte. Ele está flagrantemente querendo conduzir a investigação, dando a linha para que a polícia judiciária atue. Nisso, ele atua como um abuso de poder, diz Walter Maierovitch, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito Processual Penal e colunista no UOL. Para o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, não é uma atitude comum. Na sua avaliação, o PL também poderia ter procurado outro órgão e não o Ministério da Justiça para apresentar a sua representação. O presidente do partido político bem que podia dirigir-se à superintendência da PF, diz Cláudio Fonteles, ex-PGR. O advogado criminalista Davi Tangerino, professor de Direito da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diz que ao procurar o Ministério da Justiça, Valdemar poderia ter buscado dar mais peso ao pedido de investigação, diferentemente do que poderia ocorrer se fosse diretamente à PF ou ao MP. Foram bater na porta do ministro da Justiça porque sabiam que seria um caminho ideologicamente falando mais tranquilo, não tenho dúvidas, diz David Tangerino, advogado criminalista. Ele pondera, porém, que a manobra não é irregular. É incomum, mas não é irregular, segundo ele. O que Torres e Costa Neto têm a dizer? A reportagem entrou em contato com o Ministério da Justiça, que não respondeu às perguntas até a publicação deste texto. O UOL também enviou e-mail ao PL e procurou contato com Valdemar da Costa Neto por meio de assessores do presidente do partido, mas não teve resposta. Ótima reportagem do Paulo Roberto Neto, através de dados da lei de acesso à informação. Para quem não sabe, gente, lei de acesso à informação é para você solicitar dados do governo. Eles são obrigados por lei a informar alguma coisa a respeito da solicitação, inclusive que eles não podem atender a sua solicitação, que é muito comum que acontece nesses casos. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente. Eu vou ler um trecho de um livro aqui para vocês, para explicar para vocês a importância de mandar superchats. A gente está com R$12 de superchats e eu estava ontem lendo esse livro aqui, ó. Vou tirar até minha tela aqui, ó. Esse livro é da editora Boitempo, do professor Valério Arcari, que foi um dos fundadores do PSTU e hoje está na direção nacional do PSOL. Eu recebi esse livro porque o DCM estava há um tempo atrás vendendo ele está esgotado na lojinha lá, mas ele tem um trecho muito importante. Esse livro aqui é sobre os desafios da esquerda nesse momento em que a gente sofreu o golpe do Temer e a eleição do Jair Bolsonaro. Ele tem um prefácio aqui da presidenta Dilma Rousseff, que completou 75 anos ontem. Tem também, ó, comentários da Sônia Guajajara também, da Thalíria Petroni, olha só, porque é uma discussão sobre a esquerda, e também da Manuela Dávila, aqui na orelha. É um livro muito bom, eu recomendo que vocês comprem, se vocês puderem, na livraria mais próxima.
E o Valério Arcari ele fala uma coisa a respeito do financiamento de veículos de esquerda, de veículos, de partidos e de outras coisas mais. E ele fala o seguinte: não podemos aceitar doações de inimigos de classe. Ele está falando dos burgueses em relação aos socialistas. Deixa eu ver aqui mais alguns. Tem um bolsonarista aqui bobinho, né? Falando em Lula descondenado. Deixa eu bloquear esse otário desse tal de Wilton. Tchau, Wilton. Vai embora, Wilton. Chama seus amigos aqui para virem me xingar, que a gente vai acompanhando por aqui. Tem um Antonildo, que é um mané, que ele não sabe como funciona uma pesquisa eleitoral, e aí ele tá passando vergonha aqui no chat. E tem vocês aqui acompanhando, que é muito legal. E o Valério Arcari ele diz o seguinte sobre financiamento: não podemos aceitar doações de inimigos de classe. Esse critério remete à questão central de um programa socialista. Evidentemente, como ocorreu no passado, pode ocorrer de pessoas nascidas em famílias burguesas aderirem ao projeto socialista de uma forma mais ou menos ativa, mas é excepcional quando um grupo empresarial oferece dinheiro para uma organização socialista, ele está fazendo uma negociação. Se ela aceitar, está se comprometendo. Muito obrigado, Ricardo Abad, que já está ouvindo aqui o meu chamado. Mandem superchats, eu estou lendo esse trecho deste livro aqui para vocês entenderem a importância de mandar um superchat aqui na Folha Democrata e em qualquer canal progressista no YouTube. Aí o autor aqui prossegue, o Valério Arcari, que é dirigente partidário e um profundo conhecedor de ciência política à esquerda. Não devemos rejeitar o dinheiro do Estado, mas não podemos depender dele. O financiamento público de partidos, inclusive de campanhas eleitorais, é uma conquista democrática. Diminui as desigualdades da disputa, entretanto, há uma dialética terrível quando se estabelece uma dependência. O que era para ser um meio, se não há medidas de contrapressão, pode se transformar-se em um fim. Máxima transparência, por exemplo, contenção de gastos, investimentos em educação socialista, construção de escolas, editoras, doações para a sustentação das lutas populares. O usufruto da legalidade e a participação eleitoral devem ser alavancas para aumentar a influência das ideias socialistas, mas elas têm um preço. A conquista de mandatos parlamentares é uma vitória que pode se transformar em uma derrota. Mandatos não pertencem somente aos deputados eleitos, são uma construção coletiva e deve ser limitado o número de mandatos que um parlamentar exerce. O rodízio na representação, com todos os custos, advém das dificuldades de construir uma figura pública, é a melhor solução. E aí ele frisa aqui nesse trecho que é muito importante. Obrigado, Claudemir, que está aqui desenhando para os caras, e não vai ter anistia, querido Ricardo Abad. E aqui ele desenha a importância de vocês mandarem superchats aqui, agora, gente. R$1, R$2, R$5 paga o meu café da manhã aqui, que é muito importante. Organizações socialistas devem organizar campanhas financeiras. Pedir dinheiro para uma causa justa não diminui ninguém. Ao contrário, gente, quando muita gente reclama aqui que eu peço muito superchat. Ao contrário, a humildade engrandece. Militantes não passam vergonha quando pedem uma contribuição. Organizações socialistas são úteis. Manter uma imprensa socialista tem um custo que deve ser divulgado. No nosso caso, a gente não é só socialista. O Carlito é socialista e eu tenho uma simpatia muito grande pelo socialismo, mas aqui nós somos, sobretudo, defensores da democracia. Então, quer financiar a democracia? Tem que mandar superchat aqui. Manter uma imprensa socialista tem um custo que deve ser divulgado. Campanhas de arrecadação de fundos são muito educativas, complementam a arrecadação de cotas e deixam clara a seriedade da independência das finanças. Pedir dinheiro é legítimo e até essencial, mas não pode ser o centro da militância. O centro da militância é o engajamento nas lutas sociais. A liberdade política não tem preço. Então, eu peço contribuições de vocês, gente, para falar com gosto aqui. Viva Xandão, tem que ir para cima dos fascistas, tem que desarticular tudo o que acontece de ruim nesse país. Foram 4 anos de sofrimento, foram 4 anos de resistência. Obrigado, Cláudia Almeida, por mais uma contribuição. Foram 4 anos de muita luta, de muita generosidade por parte de vocês.